Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma tarde ensolarada no centro de Chicago. Os transeuntes iam e vinham, apressados pelo ritmo frenético da vida urbana. Marcus Johnson, um homem negro na casa dos 40, elegante e discreto, caminhava calmamente em direção ao café onde costumava ler o jornal. Seu terno estava perfeitamente cortado, seus sapatos brilhavam e seu rosto refletia a serenidade adquirida ao longo dos anos. De repente, uma viatura policial parou ao lado dele. O policial Brandon Keller, um policial branco e corpulento, saiu em disparada, com os olhos semicerrados e a expressão fechada. Sem motivo, Keller acusou Marcus de suspeita, empurrando-o contra a parede em tom autoritário. Ei, você! Sim, você! Encoste! Marcus, surpreso, mas calmo, tentou explicar que não havia feito nada de errado, mas Keller não lhe deu ouvidos. Repreendeu-o com desprezo e o xingou com palavras humilhantes, enquanto os transeuntes observavam horrorizados. Você acha que pode andar por aqui como se tivesse direitos? Disparou ele, sua voz ecoando pela rua movimentada. Uma jovem pegou o celular e começou a filmar a cena. O vídeo, que capturou perfeitamente a flagrante injustiça, logo se espalhou pelas redes sociais e provocou uma tempestade na mídia. Mas naquele momento Marcus manteve a dignidade, cerrando os punhos e respirando fundo para conter a raiva. O que Keller não sabia em sua fúria cega, era que esse ato impulsivo não só arruinaria sua carreira, mas também revelaria a força e a resiliência de um homem que se recusou a ser esmagado pela injustiça. Marcus Johnson passeava tranquilamente pela larga avenida ladeada por boutiques elegantes e cafés movimentados. Ele aproveitava o sol de verão e a relativa tranquilidade daquele bairro nobre. Em uma mão, um café fumegante, na outra, o celular, lendo as últimas notícias. De repente, uma sirene estridente soou atrás dele. Antes que ele pudesse se virar completamente, um carro de polícia acelerou. O policial Brandon Keller saiu, com o rosto sério e a testa franzida. Você aí! Pare! Gritou Keller, sua voz quebrando o silêncio da tarde. Marcus instintivamente levantou as mãos, surpreso. Eu não entendo, policial, disse ele calmamente. Mas Keller não quis ouvir. Eu conheço você. Eu sei o que você está fazendo. Não finja que não entende, gritou ele, avançando ameaçadoramente. Os transeuntes começaram a parar, alguns sacando seus celulares. Marcus permaneceu imóvel, respirando compassadamente, tentando manter a calma diante da fúria injustificada do policial. Senhor, eu não fiz nada de errado. Eu só estava andando por aqui, só isso, disse Marcus com uma voz firme, mas respeitosa. Keller caiu na gargalhada com desprezo. Você acha que pode andar por aqui como se tivesse direitos? Vai ver o que eu faço com caras como você. Ele agarrou o braço de Marcus com força e o jogou contra a parede. Marcus sentiu a pressão, mas não reagiu. Sabia que qualquer reação impulsiva poderia ser usada contra ele. Uma mulher na multidão sussurrou para o vizinho. Ele não fez nada. Por que ele está tratando ele daquele jeito? Alguns transeuntes começaram a filmar a cena. Naquele momento, Marcus compreendeu que aquele momento mudaria muitas coisas. Ele sentiu a injustiça da situação, mas também a energia que se formava ao seu redor, como se o mundo inteiro estivesse assistindo em silêncio. Keller, cego pelo preconceito, não tinha ideia de que seu ato não apenas destacaria sua brutalidade, mas também aceleraria sua própria queda. A multidão que se formara ao redor do local assistia, chocada e silenciosa. Marcus, ainda calmo, estava encostado na parede, enquanto o policial Keller o repreendia com uma mistura de raiva e desprezo. Você vai aprender a respeitar a lei, gritou Keller. Eu poderia te prender por suspeita imediata. Marcus ergueu as mãos novamente, tentando demonstrar cooperação. Policial, garanto que o senhor está enganado. Eu não infringi nenhuma lei. Mas Keller não lhe deu ouvidos. Começou a humilhar Marcus na frente de todos, fazendo comentários ofensivos e racistas. Você acha que pode andar por aqui impune? Olha só. Uma jovem na multidão, Clara, pegou o celular e começou a filmar. Os transeuntes murmuravam, alguns chocados, outros indignados. Um homem se adiantou. Ei, isso não é justo. Deixem ele em paz. Keller, irritado com o protesto, gritou. Cale a boca. Você não sabe nada sobre ele. Mas o vídeo do incidente já estava circulando nas redes sociais. Notificações começaram a chegar aos celulares das testemunhas, enquanto amigos e seguidores compartilhavam a cena. O incidente viralizou rapidamente. Marcus, embora profundamente magoado pelos insultos, não demonstrou nada. Sua calma e dignidade diante da humilhação chocaram ainda mais os espectadores.
Alguns murmuraram: este homem é incrível, ele não se deixa intimidar. Keller, cego por sua arrogância e racismo, não tinha consciência de que cada palavra e cada gesto capturados pela câmera constituíam uma acusação contra ele. Sua brutalidade e injustiça tinham acabado de ser imortalizadas, e o vídeo logo causaria uma tempestade na mídia. Para Marcus, este momento foi doloroso e revelador. Ele sabia que a injustiça tinha um preço, mas estava pronto para lutar por sua dignidade e pela verdade. A batalha estava apenas começando e se estenderia muito além daquela rua movimentada. A noite caía sobre a cidade e, apesar da humilhação sofrida, Marcus voltou para casa com uma calma determinada. Em seu apartamento simples, porém elegante, sentou-se à escrivaninha e pensou na melhor forma de reagir. A injustiça que acabará de sofrer não poderia ficar impune. Ele pegou o celular e contatou Angela Reis, uma advogada conhecida por suas batalhas pelos direitos civis. Olá, senhora Reis. Preciso da sua ajuda, começou Marcus com a voz firme mas calma. Ele explicou o incidente em detalhes, o vídeo viral e a brutalidade de Keller. Angela ouviu atentamente em silêncio por alguns instantes. Marcus, o que você sofreu é inaceitável. Você tem o direito de registrar uma queixa e buscar justiça. Prepararemos um caso sólido. Enquanto isso, o vídeo continuou a circular nas redes sociais, recebendo milhares de compartilhamentos e comentários indignados. As pessoas expressaram apoio a Marcus, denunciando o racismo e o abuso de poder de Keller. Marcus sabia que a batalha não seria fácil, mas recusou-se a ceder ao medo ou à raiva. Optou por responder com estratégia e dignidade, ciente de que qualquer reação impulsiva poderia ser usada contra ele. Decidiu preparar um dossiê abrangente, depoimentos de testemunhas, imagens de vídeo, evidências de seu comportamento impecável e qualquer evidência que demonstrasse a flagrante injustiça das ações de Keller. No dia seguinte, membros da comunidade foram ao seu apartamento para expressar seu apoio. Alguns tinham visto o vídeo e ficaram profundamente chocados. Marcus, você é um exemplo para todos nós, disse-lhe um vizinho idoso. Não deixe esse cara te destruir. Marcus sorriu levemente emocionado, mas decidido. Obrigado. Não vou deixar isso passar. Não só por mim, mas por todos que foram vítimas de injustiça. Naquele momento, ele entendeu que sua resistência não era apenas uma batalha pessoal. Representava um símbolo, um chamado por justiça e dignidade em uma sociedade onde, com muita frequência, a cor da pele determina o valor de um indivíduo. A luta havia apenas começado, e Marcus estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo com coragem e inteligência. Resistência não era apenas uma questão de lei, mas uma questão de princípios. Na manhã seguinte, o telefone de Marcus estava vibrando. As notificações se acumulavam. Mensagens de apoio, ligações de amigos e principalmente alertas da mídia local e nacional. O vídeo da humilhação do policial Keller havia sido compartilhado dezenas de milhares de vezes, gerando indignação generalizada. Jornais online publicaram artigos intitulados "Racismo na rua", "Policial humilha homem negro na frente de testemunhas" ou "Grande injustiça em Chicago". O vídeo que chocou a nação. Marcus olhou para esses artigos com uma mistura de alívio e seriedade. Ele sabia que essa exposição pública poderia acelerar a justiça, mas também trazia consigo sua cota de críticas e atenção indesejada. Nos estúdios de televisão, jornalistas transmitiam comentários em loop sobre a cena, analisando o comportamento de Keller e a reação estoica de Marcus. Nas redes sociais, hashtags como #JustiçaDespede-Marcus é hashtag #PareComorracismolícia começando a surgir. A pressão pública sobre o Departamento de Polícia de Chicago aumentava a cada minuto. Na delegacia, Keller percebeu que o incidente não passaria despercebido. Seus superiores começaram a receber ligações da imprensa e de cidadãos furiosos. Investigações internas foram imediatamente iniciadas. Mas Keller, arrogante e cego pelo próprio poder, ainda não havia compreendido a dimensão da situação. Marcus, no entanto, manteve o foco. Com Angela Reis, ele preparou uma declaração oficial e reuniu todas as evidências disponíveis. Precisamos mostrar que este não foi apenas um erro isolado, mas um padrão de comportamento, explicou Angela. Eles redigiram cartas às autoridades, à mídia e a grupos de direitos civis, destacando a gravidade da injustiça. Nas ruas, as pessoas comentavam o caso. Alguns transeuntes que testemunharam o incidente inicial recorreram às redes sociais para descrever o comportamento violento e racista de Keller. Comunidades locais realizavam reuniões para discutir a discriminação sistêmica na polícia, e Marcus, sem querer, tornou-se o rosto dessa luta. Ao cair da noite sobre a cidade, ele sentiu uma força coletiva ao seu redor.
O que começara como uma humilhação isolada estava se tornando um movimento. Marcos sabia que o caminho para a justiça seria longo e difícil, mas também sentia que cada ato de coragem e verdade estava ajudando a derrubar os muros da injustiça. Poucos dias após a viralização do vídeo, Brandon Keller começou a sentir os primeiros sinais de sua espiral descendente. Ligações e e-mails de seus superiores se multiplicaram. Investigadores internos do Departamento de Polícia o convocaram para vários interrogatórios, e cada depoimento de testemunha piorava sua situação. Marcos, por sua vez, continuou a reunir provas. Ele havia descoberto várias denúncias anteriores contra Keller por comportamento abusivo e discriminatório. Cada documento, cada depoimento, fortalecia o caso de Marcos e enfraquecia a posição do policial. Angela Reis continuava a lhe dizer: quanto mais específicos e factuais formos, maior a probabilidade de sucesso. Não deixe nada ao acaso. As discussões eram intensas no bairro. Vizinhos, comerciantes e pedestres que testemunharam a humilhação de Marcos expressaram sua indignação. Grupos comunitários organizaram protestos pacíficos em frente à delegacia, exigindo que Keller fosse responsabilizado por suas ações. As faixas traziam mensagens claras: justiça para Marcos, não ao racismo na polícia. Keller, antes confiante e seguro de si, viu-se isolado. Seus colegas começaram a falar abertamente sobre seu comportamento abusivo no passado, alguns deles até mesmo gravados. Nunca pensei que haveria tantas testemunhas, e que tudo seria gravado, murmurou Keller, percebendo que sua arrogância o levará direto a um beco sem saída. A reputação de Keller estava agora em perigo. A pressão pública e da mídia o perseguia a todo momento. Seus superiores estavam considerando seriamente uma ação disciplinar, cientes de que deixar o assunto sem solução poderia prejudicar a imagem de todo o departamento. Para Marcos, esse passo foi crucial. Ele finalmente viu que a verdade e a perseverança poderiam abalar um homem que antes parecia intocável. Sua luta pessoal assumiu uma dimensão mais ampla, simbolizando a possibilidade de justiça diante da injustiça sistêmica. A queda de Keller havia começado, e nada poderia deter o curso dessa tempestade que ele mesmo havia desencadeado. A cidade inteira parecia respirar no ritmo do caso Marcos Johnson. As redes sociais fervilhavam, as hashtags #JusticeForMarcos e #StopPoliceRacis se espalhavam por todas as plataformas. E a mídia nacional se concentrava nessa injustiça que havia chocado milhares de pessoas. Grupos comunitários e de direitos civis realizaram manifestações pacíficas em frente à delegacia. Os participantes entoaram slogans, seguraram cartazes e exigiram que Brandon Keller fosse levado à justiça e destituído do cargo. A indignação pública não era mais apenas uma onda, estava se tornando um tsunami que Keller não podia ignorar. Isolado, Keller sentia a pressão aumentar a cada dia. Os telefonemas de seus superiores se tornavam mais insistentes, jornalistas o pressionavam para obter comentários e os cidadãos exigiam responsabilização. Sua reputação, construída ao longo de anos de arrogância e autoridade, estava visivelmente se desintegrando. Até mesmo alguns de seus colegas começaram a vê-lo com desconfiança, temendo serem associados ao seu comportamento racista. Enquanto isso, Marcos continuou a trabalhar com Angela Reis. Eles prepararam arquivos adicionais, reuniram depoimentos de testemunhas e responderam a perguntas da imprensa com calma e dignidade. Marcos havia se tornado um símbolo de resiliência, e sua postura e autocontrole contrastavam fortemente com o nervosismo e arrogância de Keller. Uma reunião de emergência foi convocada na delegacia. Os superiores de Keller discutiram medidas disciplinares severas, e a ideia de suspensão ou demissão completa foi considerada. Ele colocou o departamento em uma situação crítica. Não há como voltar atrás, declarou um dos oficiais superiores. Keller, por sua vez, continuou tentando se defender, mas suas explicações pareciam inúteis diante da enxurrada de evidências e da indignação geral. Cada novo depoimento, cada comentário de um cidadão ou influenciador, alimentava a tempestade que se abatia sobre ele. Marcos, assistindo ao vídeo do incidente mais uma vez, sentiu-se aliviado e determinado. Ele sabia que a ação coletiva e a coragem pessoal poderiam transformar a humilhação individual em um movimento por justiça. E à medida que a pressão pública aumentava, ele entendia que a queda de Keller era inevitável. Algumas semanas depois, o tribunal estava lotado. Mídias, cidadãos e grupos de direitos civis se reuniram para assistir ao julgamento de Brandon Keller. A atmosfera era eletrizante. Todos sabiam que o caso era muito mais do que a afronta pessoal de Marcos Johnson. Marcos entrou na sala calmamente, trajando um terno simples, mas impecável.
Seu olhar era firme, mas sua postura exalava uma serenidade que contrastava fortemente com o nervosismo visível de Keller. O policial em uniforme civil parecia pequeno em comparação com a magnitude da atenção dispensada às suas ações. Angela Rey se levantou para apresentar os fatos. Meritíssimo, estamos aqui para demonstrar que o réu, Brandon Keller, abusou de seu poder ao humilhar e agredir verbalmente Marcus Johnson sem qualquer justificativa. Temos provas em vídeo, depoimentos de testemunhas e um histórico documentado de comportamento discriminatório. O vídeo do incidente foi exibido no telão. A sala ficou boquiaberta enquanto Keller menosprezava Marcus, o empurrava contra a parede e proferia insultos raciais. Murmúrios percorreram a plateia. A indignação era palpável. Várias testemunhas foram chamadas. Clara, a jovem que filmou o incidente, descreveu cada detalhe com emoção. Eu nunca tinha visto um policial agir daquele jeito. Ele o humilhou na frente de todos. Marcus apenas manteve a calma, mas a injustiça era flagrante. Outras testemunhas revelaram o histórico de abuso de poder, insultos raciais e comportamento intimidador de Keller em relação a outros cidadãos. Cada depoimento enfraqueceu ainda mais sua defesa. Quando Keller teve a oportunidade de falar, sua arrogância natural ruiu diante da precisão das evidências. Ele tentou se justificar, mas suas palavras soaram vazias e forçadas. Eu agi, de acordo com minha percepção. Eu não quis. O juiz o interrompeu bruscamente. Senhor Keller, suas ações são inaceitáveis e estão documentadas. A percepção pessoal não justifica abuso de poder e discriminação. Marcus sentou-se calmamente, observando a cena. Sabia que aquela audiência não era só para ele, mas para todos aqueles que sofreram injustiças. Sua dignidade e paciência, diante da arrogância de Keller, ajudaram a revelar a máscara do agente racista. Ao final do julgamento, o juiz anunciou que todas as provas eram contundentes e que Keller seria responsabilizado por seus atos. A sala irrompeu em murmúrios, alguns aplaudindo silenciosamente. Marcus permaneceu imóvel, deixando as emoções se acalmarem. A justiça prevalecera. Poucos dias após o julgamento, a decisão oficial foi tomada. Brandon Keller foi demitido do Departamento de Polícia de Chicago por abuso de poder e comportamento discriminatório. A notícia se espalhou imediatamente pela cidade, veiculada por todos os meios de comunicação e redes sociais. Keller, antes autoconfiante e respeitado por alguns colegas, viu-se sozinho e humilhado. Ligações e mensagens de ex-colegas, antissolidários ou indiferentes, haviam se esgotado. Cidadãos e grupos de direitos civis o condenaram publicamente. Sua carreira, construída com base em autoridade e arrogância, ruiu em questão de semanas. Marcus, por outro lado, recebeu mensagens de apoio do mundo todo. Comentários elogiaram sua calma, dignidade e perseverança diante da injustiça. Amigos e vizinhos vieram parabenizá-lo, e até mesmo alguns transeuntes que testemunharam o incidente inicial apertaram sua mão em sinal de respeito. Angela Rey, sua advogada, disse a ele: Marcus, esta não é apenas uma vitória sua. Envia uma mensagem clara: abuso de poder e racismo não ficarão impunes. Keller, por sua vez, teve que enfrentar as consequências jurídicas e sociais de suas ações. Sua reputação estava irreparavelmente manchada, e nenhum cargo semelhante o aceitaria. Ele finalmente percebeu que sua arrogância, racismo e desrespeito aos direitos dos outros haviam destruído tudo o que havia construído. Para Marcus, a vitória significou mais do que apenas o fim de sua própria humilhação. Simbolizou a possibilidade de justiça e mudança em um sistema muitas vezes injusto. Cada sorriso de apoio, cada mensagem de apreço, cada palavra de gratidão reforçava sua crença de que lutar com dignidade e coragem poderia fazer uma diferença real. O policial morto não passava de uma figura de vergonha, enquanto Marcus se tornou um símbolo de resiliência e integridade. A história dessa humilhação transformada em justiça serviria de exemplo para muitas gerações futuras. Poucas semanas após a condenação de Brandon Keller, Marcus Johnson sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade. Sua batalha pessoal havia se tornado um símbolo para sua comunidade e para além dela. Aonde quer que fosse, as pessoas o saudavam com respeito e admiração. Em seu bairro, organizações locais realizaram uma cerimônia em sua homenagem. Moradores relataram como o incidente serviu de catalisador para a denúncia de injustiças e racismo sistêmico. Marcus, humilde, falou: esta vitória não é só minha. Ela pertence a todos aqueles que foram vítimas de injustiça, aqueles que se recusam a ficar em silêncio e que acreditam que a dignidade e a coragem podem mudar as coisas. A mídia continuou a noticiar sua história, e Marcus se tornou um símbolo nacional de resistência pacífica e perseverança.
Grupos comunitários buscaram sua ajuda com campanhas de conscientização e palestras sobre racismo e abuso de poder. Marcos aceitou, determinado a transformar sua experiência pessoal em força coletiva. Em todos os eventos, ele falava com paixão e calma, inspirando jovens e adultos a defender seus direitos com dignidade. Sua história mostrou que, mesmo diante da brutalidade e da humilhação, a paciência, a coragem e a determinação podem triunfar. Brandon Keller, por sua vez, vivia à sombra de sua desgraça. Imagens de seu comportamento racista e de sua decadência profissional ainda circulavam, e ele agora era conhecido como um exemplo do custo da arrogância e da injustiça. Para Marcos, essa vitória não foi o fim de uma jornada, mas o começo. Ele entendeu que o verdadeiro poder residia na capacidade de permanecer digno diante da adversidade e usar sua experiência para mudar o mundo ao seu redor. A cidade testemunhou um momento de transformação. Um homem humilhado pela injustiça se tornou um símbolo de coragem e resiliência, mostrando que a justiça, por mais lenta que seja, acaba triunfando. Poucos meses após a queda de Brandon Keller, as repercussões do caso Marcus Johnson foram sentidas em toda a cidade. O Departamento de Polícia de Chicago, sob pressão da mídia e da população, implementou novas políticas para prevenir o abuso de poder e combater a discriminação interna. Treinamento obrigatório sobre racismo sistêmico e ética profissional foi instituído para todos os policiais. Marcos, sempre humilde apesar da fama crescente, tornou-se consultor convidado desses programas. Ele compartilhou sua experiência pessoal, ilustrando como uma única injustiça pode ter consequências imensas se ignorada, e como a resiliência e a dignidade podem fazer a balança pender em direção à justiça. Em seu bairro, a comunidade realizava fóruns regulares sobre direitos civis e justiça social. Marcos participava dessas reuniões, incentivando todos a defenderem seus direitos e permanecerem vigilantes contra abusos. Sua vitória pessoal criou um efeito bola de neve. A voz de um homem inspirou um movimento de responsabilização coletiva. Os jovens locais o viam como um modelo a ser seguido. Sua história demonstrava que, mesmo diante da discriminação e da humilhação, era possível transformar a dor em força e promover mudanças reais. As escolas locais começaram a incluir módulos sobre igualdade e justiça, inspiradas pelo exemplo de Marcos. Quanto a Brandon Keller, ele vivia à sombra de sua desgraça. Sua carreira arruinada e reputação abalada eram lembretes diários de que a injustiça, mesmo quando parece passar despercebida, sempre tem consequências. Marcos, no entanto, continuou sua vida com serenidade e determinação. Sua vitória não foi apenas um caso judicial, representou uma vitória moral e social, um símbolo de que integridade, perseverança e coragem poderiam triunfar sobre a injustiça e o racismo. A cidade havia mudado, as regras haviam mudado e os cidadãos estavam agora mais conscientes de seu poder coletivo. A história de Marcus Johnson permaneceria gravada como um exemplo de resiliência e justiça, lembrando a todos nós que a injustiça, quando confrontada com dignidade, pode se tornar o motor de uma mudança duradoura.